Jesus estava indo a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. Ao vê-la, Jesus se compadeceu daquela mulher e disse-a: "Não chore." Aproximando-se do caixão, o tocou, e os que o carregavam pararam. Jesus disse ao jovem: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem se levantou, sentou-se e começou a conversar. Então, Jesus o pegou e o entregou à sua mãe. E todos, cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E aquelas notícias sobre Jesus se espalharam pela Judeia e todas as regiões circunvizinhas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi até a sua casa e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe-lhe um frasco de alabastro com perfume e, colocando-se diante de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado pensou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-a, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Mas nenhum deles tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual dos dois o amará mais? Suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Você julgou bem, disse Jesus. Virando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em sua casa, não me deste água para lavar os meus pés, mas ela derramou as suas lágrimas em meus pés e depois os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Não ungisse a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso eu lhe digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E disse a mulher: Os teus muitos pecados estão perdoados. E os outros convidados, ao ver isso, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Certo dia, quando estava ensinando, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes da Judeia, da Galileia e de todas as regiões de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos
cheios de temor, glorificavam a Deus e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus lhe contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo sou como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficava à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, cheio de arrependimento, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois a quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.